Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática e o assunto de hoje é sobre função e equação exponencial. Espero que gostem. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre função exponencial é a sua definição. Então, a função exponencial é toda função que possui a variável no expoente. Ela se apresenta dessa forma aqui, ó, f de x igual a elevado a x. Percebam que o valor desconhecido, ele está no expoente. O a aqui, ele está representando qualquer valor, qualquer número real, tá certo? O a gente chama de base e o x, ou o valor que vai estar aqui em cima, a gente chama de expoente. Então, só repetindo, é toda função que possui a variável ou o valor desconhecido no expoente. Porém, para que esse tipo de função dê certo, ou seja, exista, a gente precisa ter algumas propriedades. Vamos lá para elas? Propriedades da função exponencial. Então, a primeira propriedade é esta daqui, ó. O a, que é a nossa base, a gente viu agorinha, ele precisa ser maior que zero. E ele também precisa ser diferente de 1. Agora, por que eu tenho que ter essa propriedade? Porque o a sempre tem que ser positivo. Vamos ver? Analisem esse exemplo aqui, ó. f de x igual a menos 3 elevado a x. Nós temos a base, que é o a base é negativa, ou seja, menor que zero. E vamos supor que esse valor de x aqui seja 1/2, 1 sobre 2. Então, para a gente resolver isso, a gente teria que substituir no lugar de x, 1 sobre 2. Ficaria assim, ó. Eu teria menos 3 elevado a 1 sobre 2. Normalmente, isso não seria uma bronca. Porém, analisem o que acontece se a gente atribuir as propriedades da potência. Depois vocês podem revisar aí no livro de vocês ou em algum outro canal as propriedades da potência, tá certo? Vejam só, quando eu tenho um número elevado a 1, a uma fração, eu posso transformar isso tudo aqui em uma raiz. Então, fica assim, ó, raiz de menos 3, só que raiz o quê, ó? O denominador fica sendo essa partezinha aqui, ó, e o numerador a partezinha de dentro, tá? Então, eu teria uma raiz quadrada de menos 3. Só que não existe raiz nos números reais, né? A gente tá adotando aqui os números reais, o conjunto dos números reais. Não existe raiz de número negativo. Então, essa função aqui, exponencial, não teria resolução. Então, é por este motivo, que nós não podemos ter o a menor que zero. O a sempre vai ser positivo numa função exponencial, ok? Vamos lá para o outro ponto. O a também não pode ser 1, tem que ser diferente de 1. Por quê? Analisem essa outra função, f de x igual a 1 elevado a x. Vamos supor que x seja 102, mas poderia ser qualquer outro número, tá, gente? Qualquer outro número. Então, no lugar de x, eu vou colocar 102. 1 elevado a 102 é 1 multiplicado por ele mesmo 102 vezes. Mas não importa, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai ser 1. Então, não importa o valor do expoente, nesse caso, o resultado sempre vai ser 1. Se o resultado sempre vai ser 1, eu vou ter uma função constante. Eu deixo de ter uma função exponencial e passo a ter uma função constante. Então, isso também não é válido para a gente. A gente precisa ter uma função exponencial. Então, só relembrando a primeira propriedade,
A não pode ser menor que 0 e A também não pode ser 1. Fiquem gravando bem isso, viu, gente? Nossa segunda propriedade, o gráfico não toca o eixo X, o eixo das abscissas. Nunca, o gráfico nunca vai tocar o eixo X. Por quê? Ó, a gente viu agora há pouco que o A tem que ser maior que 0. E nós estamos falando de uma potência. Então, se A é maior que 0 e estamos nos referindo a uma potência, os resultados dessa potência sempre serão positivos, nunca negativos. A imagem será positiva. Então, quando a gente fala em imagem, em resultados, a gente coloca esses resultados no eixo Y, no eixo das ordenadas. Então, por isso, o gráfico nunca vai tocar o eixo X. Prestem bastante atenção nisso, que isso tem muitas pegadinhas quando são questões envolvendo o gráfico, tá? Logo mais a gente vai ver como é que se comporta o gráfico da função exponencial, para ficar melhor para vocês. E nossa terceira e última propriedade é que sempre o gráfico vai passar pelo ponto 0 e 1. Sempre. Por quê? Ó, analisem essa coordenada 0 e 1. Significa que x é 0 e y é 1. Então, eu posso substituir esse ponto em toda e qualquer função exponencial, que sempre vai dar esse pontozinho aí. Como assim? Ó? Vamos para esse exemplo. f de x igual a 4 elevado a x. Por esse ponto, eu tenho que x é igual a 0. Então, lembra que eu falei agora há pouco que a imagem é o resultado e a imagem é o valor de y. Então, ó, eu já sei que y tem que dar 1. Vamos ver que sempre dá 1. Ó, vou repetir a base e o x aqui, ó, é 0. Aí a gente lembra de uma das propriedades de potência. Todo número elevado a 0 é 1. Então, não importa a base que a gente vai ter. Sempre que essa base for elevada a 0, qualquer base elevada a 0, vai ser 1. Então, esse ponto aqui, ó, não importa a base. Esse ponto ele vai estar sempre presente em qualquer gráfico da função exponencial. Se o gráfico não passar pelo ponto 0, 1, aquele gráfico não é um gráfico representando uma função exponencial. Ok, gente? Então, já que a gente está falando tanto em gráfico, vamos para os gráficos da função exponencial. Vamos analisar eles? Ó, o primeiro ponto do gráfico é o gráfico crescente. E a gente tem que sempre lembrar, a gente viu isso em função quadrática, viu em função afim, o valor de A. Só que aqui vai ter um detalhezinho, daqui a pouco eu falo para vocês, tá certo? Ó, o valor de A, se ele for maior que 1, esse gráfico ele é crescente. E o que que acontece? O gráfico forma essa curva aqui, ó, passando pelo ponto 0,1 sempre. A gente acabou de ver isso, tá? Agora analisem, ó, ele chega bem pertinho do eixo X, mas ele não toca o eixo X, porque não tem raízes. A gente viu isso também, tá? Então, ó, ele chega bem pertinho e vai crescendo, tá? Fazendo essa curva aí. Esse é um gráfico crescente quando A for maior que 1. Maior que 1 é 1,2, 1,3, 1,4, 10, enfim. Sendo maior que 1, esse gráfico já faz essa curva nesse sentido. Agora, quando temos um gráfico decrescente, a gente viu que o A não pode ser negativo. Então, como é que a gente teria um gráfico decrescente? Quando o A, ó, está entre 0 e 1. Quais são os números que estão entre 0 e 1? 0,25, 0,5, 0,75, 2/3 e assim por diante. Qualquer número que esteja entre 0 e 1
é considerado um gráfico decrescente. E olha como é que fica o gráfico decrescente, ó. Ele parte desse lado, faz a curvatura desse lado para cá, ó. Também passando pelo ponto 0 e 1. Isso aí sempre, independente que ele seja crescente ou decrescente, ele sempre vai passar por esse ponto aqui, tá certo? Por quê? Porque todo número elevado a 0 é 1, ok? Mas, ó, ele chega bem perto do x, mas não toca o x também. Outro detalhe, percebam que o gráfico da função exponencial, tanto o crescente quanto o decrescente, eu só fiz nessa parte de cima. O gráfico da função exponencial não existe no terceiro e quarto quadrante. Por quê? Porque não pode atribuir valores negativos. Então, ele sempre fica nessa partezinha de cima, tá? No primeiro e no segundo quadrante. Isso é bem interessante de lembrar. Então, vamos para um exercício. Agora, nessa época aí, infelizmente, de coronavírus, eu trouxe ele para nosso experimento. Vejam só, se uma pessoa infectada pelo novo coronavírus contamina mais 5 pessoas, quantas pessoas 10 infectados poderão contaminar? Uma pessoa só infectada contamina 5. E 10 pessoas infectadas podem contaminar quantos? Vocês vão se espantar com o número. Vamos lá? Ó, primeiro vamos analisar a função. Se uma pessoa infecta 5, então a nossa função é essa, ó, f de x igual a 5 elevado a x. X é o número de pessoas infectadas, tá? Ou a nossa variável, o que vai estar variando, o que vai estar modificando. Então, no nosso primeiro caso, eu vou colocar aqui, ó, no nosso primeiro caso, x foi 1, né? Uma pessoa infectada. Então, 5 elevado a 1, 5. Então, uma pessoa infectada contamina 5 pessoas. Se fossem 2 pessoas infectadas, vamos lá. Ó, 2 pessoas infectadas. Então, eu teria 5 ao quadrado, 25. 2 pessoas infectadas poderiam contaminar 25 pessoas. Mas o que a gente quer saber é 10 pessoas infectadas. Quantas pessoas poderiam ser contaminadas com elas? Então, ó, coloco 10 aqui no expoente. Percebam que a gente chama de variável porque é ele que está variando. Eu já mostrei isso para vocês em uma aula anterior. Então, ó, eu teria 5 elevado a 10. Isso significa... eu fiz uma tabelinha aqui, ó. 2 pessoas infectadas, 25, esqueci de colocar aqui. 10 pessoas infectadas. Então, isso significa que eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, 10 vezes. E quanto seria multiplicar 5 por ele mesmo 10 vezes? Isso daria um total de 9.765.625 pessoas infectadas. Olha que número absurdo, minha gente. Então, é por isso que a gente tá aí nessa quarentena, nesse isolamento. Por favor, fiquem em casa, lavem as mãos, usem máscaras, porque ó, só 10 pessoas infectadas poderiam contaminar mais de 9 milhões de pessoas. Imagina só, a gente precisa se prevenir, tá certo? Agora vamos para a parte de resolução de questões. A primeira questão que nós vamos resolver é uma questão do Enem desse ano. Então vamos lá. Ela diz assim, ó. Um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade X dessas bactérias por um período de 2 horas. Após esse período, constava no habitáculo do experimento uma população de 189.440 da citada bactéria. Constatou-se, assim,
que a população de bactérias dobrava a cada 0,25 horas. A quantidade inicial de bactérias era de... Então, como a gente vai resolver essa questão? Então, vamos lá para essa parte. A primeira coisa que a gente precisa organizar é os dados que a gente tem dessa questão. A gente tem o tempo total, que o tempo total são 2 horas. E a gente tem o tempo que ela dobra de quantidade. Ela dobra de quantidade, ó, vou colocar tempo a cada 0,25 horas, tá certo? E nós temos a quantidade total. Que a quantidade total é de 189.440 bactérias. A gente precisa saber essa quantidade inicial. É isso que ele quer saber, tá certo? No tempo inicial. Então, passou-se 0,25 horas. Eu vou ter x vezes x. Vamos fazer aqui, ó. Inicial eu tinha x. Aí passou-se 0,25 horas. Aí eu tô dobrando. Então, eu vou ter x vezes x, ó. Em 0,25 horas. Aí passou-se mais 0,25 horas. Eu vou ter x de novo. Vezes x de novo. Eu tô dobrando de novo. E assim por diante, né? Então, a gente precisa saber, num tempo de 2 horas, quantas vezes isso aqui ocorreu? Quantas vezes dobrou? Isso é a primeira coisa que a gente precisa saber. Então, vamos descobrir quantas vezes dobrou a quantidade num tempo total de 2 horas. Então, a gente pode fazer uma proporção simples que eu já até coloquei aqui, tá vendo? Dobrou uma vez em 0,25 horas. Quantas vezes dobrou num total de 2 horas? É só a gente fazer, ó, meio pelos extremos. E eu vou ter esse total, x vezes 0,25 e 1 vezes 2, que é 2. Quando eu fizer isso daqui, o 0,5 vai passar dividindo. Então, eu vou ter 2 dividido por 0,25. A gente sabe que 0,5 é a mesma coisa de 1/4. Então, eu vou transformar isso aqui numa fração, tá? Para facilitar para vocês. E a gente sabe que a divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 1/4 é só 4. 2 vezes 4, 8. Olha como ficou mais fácil agora. A gente sabe que essa bactéria dobrou 8 vezes. Então, fica mais fácil da gente montar função exponencial. Por quê? Olha como vai ficar. Eu tenho umas x bactérias que ela está dobrando a quantidade dela 8 vezes. Então, eu tenho 2 elevado a 8. 2 porque a gente está dobrando e 8 porque é a quantidade de vezes que ela dobrou. E isso tudo aqui tem que dar 189.440. É só a gente resolver isso. Simples assim. Vamos lá. 2 elevado a 8, a gente sabe quanto dá. Dá 256. Agora é só passar o 256 dividindo. Eu vou ter x igual a 189.440 dividido por 256. Essa divisão é que talvez vocês tenham uma dificuldade de fazer na hora da prova. Mas essa divisão dá exatamente 740, que é a alternativa B. Ok? Não foi tão difícil assim, né? É só o raciocínio que você tem que ter, que é um pouquinho mais complicado. Mas a questão em si, para resolução, não foi tão difícil, né? Então, vamos para mais um exemplo de função exponencial. Nosso próximo exemplo é uma questão de concurso lá, ó, de São Paulo, tá certo? E tudo envolvendo a função exponencial. Ela diz assim, ó, dadas as funções f de x igual a 2 elevado a x ao quadrado menos 4 e g de x igual a
4 elevado a x ao quadrado menos 2x. Se x satisfaz f de x igual a g de x, então 2 elevado a x é. Então, vamos lá. Isso daqui eu acredito que é bem simplesinha, tá certo? Porque a gente já tem mais ou menos uma ideia de como começar. A gente não precisa ter todo aquele raciocínio da questão anterior. Olha aqui, ó. Ele diz, ó, f de x é igual a g de x. Então, a gente vai colocar aqui na parte de resolução de questão. Ele diz que f de x é igual a g de x. Então, é simples. Basta a gente igualar as funções que a gente tem. F de x a gente tem, ó, 2 elevado a x ao quadrado menos 4. Em g de x, a gente tem 4 elevado a x ao quadrado menos 2x. Essa igualdade aqui é verdadeira. Então, basta a gente resolver. Só que aí vocês percebam, a gente tinha uma questão inicial de função f de x e g de x. E agora a gente transformou isso daqui numa equação exponencial. Então, fica fácil a gente resolver como equação, né? A gente sabe que as bases precisam estar iguais. Aqui de um lado eu tenho uma base 2 e esse outro lado eu tenho uma base 4. A gente tem como transformar o 4 na base 2. A gente lembra que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. A gente pode, então, substituir. Eu vou repetir esse lado aqui, ó. Onde tem 4, eu tenho 2 ao quadrado. Vou colocar entre parênteses para vocês perceberem que esse 2 ao quadrado é só o 4. Eu ainda tenho do lado de fora aqui, ó, x ao quadrado menos 2x. Ok? E a gente pode aplicar a propriedade de potência, ou seja, se eu tenho uma potência elevada a outra potência, a gente pode multiplicar elas. Então, vamos lá. Vou repetir a base. Então, eu vou ter, ó, 2 vezes x ao quadrado, eu vou ter 2x ao quadrado, e tenho 2 vezes menos 2x, fica menos 4x. Feito isso, ó, as bases estão iguais, agora a gente pode cortar as bases. E a gente só fica lá com a igualdade dos expoentes. Então, fica a igualdade do expoente, né? X ao quadrado menos 4 igual a 2x ao quadrado menos 4x. E aqui a gente tem uma equação de segundo grau, uma equação normal de segundo grau. Só que ela não está na forma geral de uma equação de segundo grau, que é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a gente precisa colocar ela dessa maneira. Perceba que a gente deixou de ter uma função exponencial para ter uma equação exponencial. E agora a gente deixou de ter uma equação exponencial para ter uma equação do segundo grau. E a gente vai resolver uma equação de segundo grau. Então, vamos lá deixar na fórmula geral. Eu tenho x ao quadrado aqui, ó. O 2x ao quadrado vem para cá, menos 2x ao quadrado. O menos 4x vem para cá, mais 4x. O menos 4 aqui já tá do lado certo. E aqui, como a gente tirou tudo desse lado aqui, ó, fica zero. Então, vamos resolver só essa partezinha aqui do x ao quadrado, né? X ao quadrado menos 2x ao quadrado fica menos x ao quadrado. Mais 4x menos 4 igual a zero. Agora, estamos com a fórmula geral da equação de segundo grau. Feito isso, a gente resolve como uma equação de segundo grau normal, ou seja, pela fórmula de Bhaskara. Então, ó, pela fórmula de Bhaskara, que a gente tem, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a gente vai ter 4 ao quadrado. Eu não tô me apegando muito quem é a, quem é b, quem é c, porque você já tem essa videoaula aí, tá certo? Então, eu vou direto. Vamos lá. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Então, aqui, ó, 4 ao quadrado, 16. Menos vezes menos, mais. E mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. Vezes 4, 16. Então, delta
é zero. 16 menos 16, zero. E delta ser zero é até uma vantagem pra gente, porque quando delta é zero, a gente só possui uma raiz real. Ou seja, só vai ter um valor e pronto. Então, a gente vai para a segunda parte, que é o do x menos b, mais ou menos, raiz e delta, sobre 2 vezes a. Então, a gente vai ter, ó, menos b é menos 4, menos da fórmula, e o 4 aqui, ó, ele tá positivo. Mais ou menos, raiz e delta, delta é zero, raiz de zero é zero. Sobre 2 vezes a é menos 1. Então, a gente, na verdade, vai ter menos 4 dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Menos dividido por menos, mais, e 4 dividido por 2, 2. Perfeito, a gente achou o valor de x. Agora, voltando para a questão não pediu o valor de x, pediu o valor de 2 elevado a x. Então, a nossa resposta vai ser 2 elevado a x. X é 2, então eu tenho 2 elevado a 2, que é 4. Fácil, né, gente? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Então, façam os exercícios e qualquer dúvida é só falar comigo, tá certo? Obrigada, gente. Fiquem em casa, se cuidem.